Senna bateu forte. Ali na Tamburello. No tempo e na velocidade não tem igual. E num grande torneio de caráter internacional de Fórmula 1. O nosso brasileiro foi convidado para participar. A carreira de Ayrton Senna começou como de muitos dos outros, em um kart. Aos 4 anos, ele ganhou seu primeiro, que foi construído pelo próprio pai. Aos 7, começou a andar em um kart profissional. Sendo assim, o primeiro título não demorou muito, chegando em 1974, onde ganhou o torneio municipal paulista. Barrichello, eu comecei no kart, como todo mundo sabe, e tenho um carinho enorme. É o esporte mais emocionante que existe, mais do que a Fórmula 1, inclusive, que você faz com mais amor ainda. E eu diria que as dificuldades maiores que um piloto encontra no início da carreira é justamente porque você tem que provar primeiro para conseguir o apoio. E você precisa do apoio para chegar lá. Então eu tive a felicidade de ter o apoio da minha família, que sempre, desde o início, tiveram por detrás e me seguraram nas horas mais difíceis e me deram a oportunidade, então, de poder desenvolver essa atividade desde pequeno. E tive, então, a possibilidade de correr em bons karts, com bons motores, em bons carros, em boas equipes, e dali pude me dedicar totalmente a essa profissão. Então, o difícil é você conseguir o tal do patrocínio no início, porque depois que você cria uma imagem, um nome, então os patrocinadores vêm até você. E ali a necessidade já não é tão grande. E justamente no início, onde você não tem ainda a imagem, o nome, é que você precisa dos patrocinadores para chegar lá. Então, aí o Ayrton Senna começou na corrida, em 25 de março de 1984. E aí ele foi para uma equipe que ele tentou ir para Lotus, só que aí eles não quiseram ele foi para uma equipe menor, que chamava Toleman. Aí ele ficou um ano nessa Toleman e depois ele foi para Lotus, ficou mais 3 anos lá. Só que ele queria ganhar um negócio lá do campeão mundial. E aí ele tinha que ir pra uma equipe maior, né? Que tivesse mais coisa internacional e tal. Aí ele foi pra uma outra equipe, que é a McLaren. Só que nessa outra equipe tinha um outro cara, que era um francês, que chamava Alain Prost. Então era muito bom. E aí eles estavam competindo entre eles. Aí o Senna não aguentou essa competição e rivalidade e tal, e saiu da McLaren. Na Fórmula 1 é normal as equipes melhorarem de um ano para o outro. Em 1991, a Williams, que era a equipe de Alain Prost, melhorou um pouco nos seus carros. Então, Senna acabou vencendo 5 corridas, mas Alain Prost venceu 7 e Alain Prost foi campeão. Meu ídolo, Ayrton Senna, o maior piloto de todos os tempos. Desde criança tinha um sonho, ser campeão mundial de Fórmula 1. E ele conseguiu 3 vezes. Ele era conhecido como o Rei da Chuva, porque ele era mais rápido quando chovia. Como ele conseguia? Eu queria ser campeão mundial novamente, mas sabia que na McLaren isso não ia acontecer. No final do mês de abril de 1994, eles foram para o campeonato de Imola em São Francisco. O brasileiro Barrichello acabou sofrendo um acidente, onde ele fraturou seu nariz e teve várias coligações. E o austríaco Ratzenberger também, mas ele não teve a mesma sorte e acabou morrendo na hora aos 33 anos de idade. Tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Ayrton Senna, do Brasil! Ele tinha uma preocupação com o Brasil, de que o país se forma com a educação das crianças. E desse sonho nasce o Instituto Ayrton Senna. Nesses 30 anos, foram mais de 36 milhões de atendimentos a crianças e jovens em mais de 3.000 cidades do Brasil. Instituto Ayrton Senna, transformando vidas através da educação. As vitórias de
Senna fizeram com que ele se tornasse um ídolo nacional. Então, o Brasil tinha acabado de sair da ditadura militar e o PIB dele tinha caído muito. Mas, do mesmo jeito, o Senna, sempre quando ganhava as corridas, fazia questão de afirmar sua nacionalidade e sempre usar a bandeira do Brasil nas celebrações. Isso, com a ajuda da TV, fez Senna virar um ídolo muito grande do Brasil. Mais do que esse aspecto esportivo, campeão, onde ele é realmente venerado, ele é venerado, mais do que isso, pelos valores que estavam por trás de todas essas vitórias. Eu acho que as pessoas sempre me mencionam isso, que era como se ele fosse um irmão, um filho, um ente muito próximo. Então, quando a gente perdeu o Ayrton, acho que a gente perdeu, todos nós brasileiros, perdemos uma pessoa da família. Então, acho que o que eu sinto é sentido por muitas pessoas, porque as pessoas me mostram isso, elas se emocionam quando falam do Ayrton. Eu acho que o sentimento de saudade não é só meu. O acidente do brasileiro e do austríaco deixou os outros pilotos um pouco desconcentrados e aflitos com a corrida. Aí, eles estavam na corrida lá e na sexta volta, o Ayrton Senna estava liderando e o Schumacher estava atrás dele, né? Tipo, em segundo lugar. Aí o Ayrton Senna estava indo lá numa curva e acabou que ele bateu numa daquelas paredes de proteção a 300 km por hora. Aí, uma das rodas acabou atingindo o capacete e amassando um pouquinho do crânio dele. O ídolo brasileiro foi levado ao hospital e, infelizmente, ele acabou não resistindo e morreu no dia 1º de maio de 1994. Como que foi o dia que o Ayrton Senna morreu? O que você estava fazendo? Como que você se sentiu? Olá, eu lembro certinho do dia que o Ayrton Senna morreu. Foi 1º de maio de 1994. Eu tinha 17 anos, estava cursando 3º colegial e foi um dia que eu estava gripado, né? Então, além de já estar gripado, eu me senti bem mal, né? Eu fiquei bem triste no dia e depois fiquei acompanhando todas as reportagens pela televisão. Bom, eu lembro direitinho o dia que o Ayrton Senna sofreu um acidente e faleceu. Foi em 94, foi em 1º de maio de 94. Então, por quê? Porque foi meu primeiro ano de faculdade, então foi um ano que marcou muito minha vida. Eu estava estudando no Unicamp, no domingo eu estava na minha casa, na casa dos meus pais, né? E foi um choque nacional, assim, porque ele era um ídolo e estava no auge, né, da carreira dele. E eu lembro direitinho que no outro dia, na faculdade, teve colegas meus que foram de preto, de luto mesmo, sofrendo muito mesmo essa morte. Porque ele era um cara que tinha valores, que transmitia, ele era um exemplo para muita gente, né? Tanto de um brasileiro que representava o país com orgulho, como com uma pessoa que lutava, era perseverante. Então, até nas corridas, o exemplo dele era muito importante. Um momento que vai ficar na lembrança de todos os brasileiros. O adeus a Ayrton Senna em São Paulo. Nunca uma multidão de 250 mil pessoas se deslocou com tanta calma num silêncio tão profundo. A fila do lado de fora atravessou a madrugada à espera do último contato com o ídolo. Eram apenas 10 segundos, mas como eles foram aproveitados. Com reverência, respeito, amor, saudade. O torcedor se embrulhou na bandeira. O fã se vestiu de piloto. A criança imitou o campeão. O devoto foi corajoso. Deixou um beijo de homem para homem. O punho erguido mostrou que só o orgulho é maior que a tristeza. Para se despedir de Ayrton, passaram pelo Salão Monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo o presidente Itamar Franco, o governador e o prefeito de São Paulo, o empresário Antônio Hermílio de Moraes, os artistas Fábio Júnior, Francisco Cuoco, Isis e Luma de Oliveira. O preparador físico Nuno Cobra, que transformou Ayrton num atleta,
quase não teve forças para chegar até o caixão. A namorada Adriane também não se conteve e saiu amparada por amigos. A ex-namorada Xuxa buscou, num gesto, o rosto de Ayrton para um último carinho. Depois que as portas se fecharam, o pai, seu Milton, e a mãe, Dona Neide, pareceram rezar por alguns instantes. Logo depois, a família se reuniu em torno do capacete. A irmã Viviane não resistiu e chorou muito. Os cadetes da Polícia Militar dobraram a bandeira e iniciaram, solenemente, a última viagem. Depois de uma despedida silenciosa, intensa e comovente que durou mais de 22 horas, o corpo de Ayrton Senna recebeu, na saída do hall da Assembleia Legislativa, as últimas homenagens oficiais. Foram as honras que só se prestam aos chefes de Estado. E mais do que isso, o carinho que só se dá a um grande líder.